nós é muito importante debater esses temas, falar um pouquinho do nosso mercado. Obrigado aí, Serginho, um velho parceiro aí de mercado. Peter, mais uma vez estamos aqui. Acho que o Peter falou já, de fato, né, do desejo da população. Eu acho que a saúde suplementar não é só isso, né? A gente tem também a questão do acesso à saúde, né? A gente também tem uma participação relevante no mercado como todo. Quando a gente olha, a gente segmentando saúde e odonto, a gente está falando de 2,5% do PIB. Quando você olha o nosso setor, né, o segmento, né, de saúde suplementar, gera mais de 500 mil empregos, tá? E quando a gente olha aqui para tributos, em 2023 a gente pagou aproximadamente 30 bilhões de tributos aí para o governo, tá? Então, só para falar e dar um tom um pouquinho do tamanho do nosso mercado, é um mercado que, no meu ver, está estagnado. A gente tem talvez muita coisa para fazer para ele conseguir dar um salto de cobertura, dar um salto de participação de beneficiários. Eu acho que a gente está num momento bom, né? A gente tem crescido, mas eu acho que a gente tem um papel aqui importante de ajudar vocês, corretores, a desenvolvendo produtos mais inteligentes, combatendo fraude para conseguir ter preço mais competitivo, crescer cada vez mais o nosso mercado, né? O Garrido falou aqui das operadoras, né? E aqui eu vou colocar uma provocação e uma preocupação, né? De um tempo para cá, a gente reduziu 22% das operadoras de saúde, tá? Isso para nós do mercado, isso é muito ruim, tá? A gente vê gigantes como Allianz saindo da saúde do Brasil. A gente vê a Sompo, né, que é uma das maiores seguradoras também mundiais, saindo da saúde no Brasil. E agora acho que a última foi a própria UHG, né, se desfazendo de uma operação grande que tinha aqui no Brasil, que era a Mil. Ou seja, o nosso mercado não é para qualquer um, né? Então a gente tem aqui os nossos desafios, muita lição de casa, e precisamos muito dos nossos corretores para continuar crescendo e desenvolvendo aqui a saúde suplementar. Perfeito. Então, feitas as apresentações, vou começar e aí vou particularizar um pouquinho nesse nosso início, as duas operadoras presentes. E a ideia é que a gente comece a passar para esse público que está nos assistindo a estratégia, cenário, redução de custo, o que vocês pensam em relação à saúde suplementar, o que as empresas de vocês têm preparado para esse 2025, para que a gente possa caminhar nesse processo de oportunidade. Aí, esquecendo um pouquinho os problemas que a gente tem atravessado, o que a gente tem de oportunidade, o que o corretor pode ter de expectativa dentro desse mercado da saúde suplementar para ele poder crescer sua carteira, crescer seu portfólio e poder atuar nesse mercado com mais tranquilidade. Eu não vou dizer, porque esse mercado não é tranquilo, mas que ele possa atuar nesse mercado conjunto de saúde suplementar. Quer começar? Bom, acho que antes de falar aqui do futuro, um breve retrospecto só, Garrido. Acho que a gente teve esse momento, né, do pós-pandemia, né? Na pandemia, né, acho que, primeiro começando com ela, né, ficou muito claro aqui, né, a necessidade das pessoas de ter um acesso, ter um bom acesso, né, como isso, né, trouxe tranquilidade, né, para as pessoas. É verdade que, desde então, ainda que a gente tenha, concordo aqui com o Heitor, a gente tem uma certa estabilidade mudando de lado, né, mas a gente teve um incremento de 3 milhões, né, de novos beneficiários aqui no nosso setor, né, desde de 2020. Ele é parte, né, desse crescimento do emprego, né, que permanece aí né, sendo gerado, uma das menores taxas de desemprego, né, atualmente, a cada de 7%, mas também desse recall que a gente tem, né, da pandemia, de quão necessário, né, a gente ter algo qualificado, um plano qualificado. Tivemos momentos muito difíceis no pós-pandemia. Nós, aqui da Organização, pagamos 7 bilhões de reais em eventos que não estavam a rigor, né, não estavam calculados, etc. Mas a verdade é que a gente teve, né, 2 anos na sequência, 2021 e 2022, anos em que a gente teve, né, um crescimento muito importante de sinistro, né, e o prêmio não acompanhou esse crescimento.
parte foi fruto aí da pandemia, né, que as pessoas retardaram, né, a sua utilização, eventos também que poderiam ter sido diagnosticados mais precocemente, só foram diagnosticados mais à frente. Isso favoreceu, né, um aumento do custo, né, para o seu tratamento, infelizmente, mas também, né, eventos como as terapias, praticamente as terapias né, de natureza mentais, né, houve mudança estrutural, né, onde houve, por exemplo, né, a retirada aqui né, dos limites das terapias, o custo da oncologia, enfim, uma série de questões trouxe esse custo lá para cima e, né, prêmios não acompanharam nesse primeiro momento. Tivemos um grande processo no sistema, né, de desequilíbrio, então 22 e 23 foram anos de muito desequilíbrio, né, operacional. Esse ano que a gente está vivendo é um ano onde a gente está realmente verificando, né, o retorno, né, a patamares mais salutares, digamos assim, de resultado, muito ainda aquém daquilo que existia, né, antes de 2020, mas já, né, mudando aqui, né, de patamar vermelho para azul, e foi feito isso, né, com né, revisão de tarifa, com, infelizmente, reajustes, mas também com muito controle, né, de sinistro, combate à fraude, combate a abuso, né, com renegociações com a rede referenciada, esse conjunto aí agudo, né, de necessidade para a gente poder conter. A gente caminha agora ainda assim essa pergunta, a gente caminha para 2025, né, acho que buscando aqui a consolidação, né, daquilo que nos trouxe, né, até aqui, então não abrindo mão, né, de uma boa aceitação, de ter tarifas de forma adequada, mas com capacidade, né, hoje de crescer de forma mais sustentável e voltar ao nosso patamar, né, que era, né, a necessidade de a gente criar produtos, criar sistemas, né, que de fato tornem esse mercado mais sustentável. Nós aqui da Beleza Saúde, a gente tem um mantra, a gente gosta de encarar esse desafio em 3 grandes direções, eu queria falar um pouquinho delas. O primeiro a gente ter uma qualificação para o atendimento inicial, primário, que seja resolutivo e seja eficiente, né? A gente tem uma cultura muito hospitalocêntrica, né? Qualquer problema de saúde, a gente pensa logo em eventualmente ir para um pronto-socorro de um hospital, e tirando casos que são urgentes, emergentes, que é só uns 20% daquilo que um pronto-socorro recebe, todos os outros casos poderiam ser atendidos né, em ambientes mais favoráveis, não só para o tratamento, como do ponto de vista de custo, e por isso que iniciativas, né, como as nossas clínicas, né, do Meu Doutor Novamed, nosso projeto aqui, Meu Doutor Bradesco Saúde, eles endereçam, né, essas questões, liderando a agenda de médicos que a gente sabe que tem uma alta performance em termos aqui de qualidade assistencial, em termos de desfecho, ou através de nossas clínicas, como né, meios primários, preferenciais, né, para que os nossos segurados recorram e tenham um atendimento que seja, de fato, bastante resolutivo. O segundo grande eixo é uma mudança que a gente precisa fazer de forma gradual para que todos os elos aqui, né, da cadeia estejam com um alinhamento de incentivo. A principal questão aqui naturalmente, aqui os prestadores, né? Então, novos modelos de remuneração, os pagamentos que a gente faz, né, por pacote, a gente gera, né, muito maior eficiência e alinhamento, né, de incentivo com prestadores, o pagamento per capita, os próprios alguns modelos aqui que a gente tem feito também algumas experiências com a própria também aqui os corretores, onde a gente libera, né, grades quando a carteira do corretor ela é saudável, com necessidade, tem crescimento. Enfim, acho que essa busca aqui da gente buscar realmente melhores alinhamentos daquilo que a gente almeja, que é, né, ter a possibilidade de ter qualidade, né, e sustentabilidade, vai ser o grande segundo vertente. E, por último, terceiro, é tudo aquilo que é o nosso desafio aqui da gestão da saúde, parte da gestão do beneficiário, né? Então, como a gente, na nossa carteira, encontra beneficiários que requerem uma atenção diferenciada nossa, a gente faz isso por meio, né, do Analytics, por meio de muita informação que a gente tem nos nossos bancos de dados. E o desafio é como é que a gente conecta, né, essas pessoas que requerem necessidades adicionais
como os diabéticos, como os hipertensos, e outras, como portadores de dor de coluna, e uma série de outras iniciativas. E aí o desafio é como é que a gente conecta, né, essas pessoas a soluções que vão ser também resolutivas, que a gente acredita, né, no desfecho clínico, e essa área aqui da gestão do beneficiário tem cada vez mais atenção aqui na companhia. Então, por meio, né, dessas 3 grandes blocos de iniciativas, a gente está trazendo novos serviços, novos produtos, alinhados aqui com essa saúde de qualidade e controle de custo, para que vocês possam ter várias opções aqui para oferta, para manutenção de vocês. Obrigado. Heitor, fica à vontade também. Não, acho que vale aqui, então, acho que complementar um pouquinho também do nosso lado aqui, né? Acho que Bradesco e Sul América, o mercado sabe que a gente caminha muito parecido, né? Com alguns objetivos, acho que de posicionamento, mas até um passo anterior aqui, o Vitor começou a falar do mercado, né? E eu acho que quando a gente olha para o cenário que a gente tem aqui pós-pandemia, né? Quando a gente entrou na pandemia, de fato, nós tivemos uma desaceleração muito grande das utilizações, né? Mas eu vou dar um pouquinho de número para vocês terem ideia de quanto isso, de fato, impactou nos nossos números, né? Quando começou a pandemia, o primeiro ano da pandemia, todas as operadoras tiveram uma margem líquida positiva, na ordem de 19 bilhões, né? Quando a gente entra na pandemia, o ano seguinte ficou no 0 a 0, praticamente não teve nenhum lucro, a gente entrou numa rodada ali de muito desconto para não perder o cliente, ninguém sabendo o que ia acontecer no dia seguinte, então a gente entrou a gente foi totalmente, a gente comprou a briga do cliente pelo momento que estava se vivendo, né? E aí, nos 2 anos seguintes, que eu estou falando de 22 e 23, veio o grande desafio do nosso mercado, que foi as nossas margens com prejuízo na ordem de 10 bilhões em 22 e 10 bilhões em 23, tá? Então, agora, em 24, a gente começa a respirar. Então, até o 3º trimestre de 2024, as operadoras, não estou falando de Sul América, estou falando de operadoras, tem ali uma margem positiva na ordem de 2 bilhões e alguma coisa, chegando a 3, tá? Então, é um ano que a gente realmente está voltando para o jogo, conseguindo organizar todas as nossas estruturas para esse novo momento que entrou de saúde suplementar, né? A saúde suplementar, que para nós, né, tem um desequilíbrio muito grande, né, Garrido? Eu acho que, não sei se vocês sabem disso, eu trouxe números aqui, vou falar para vocês. Quando a gente olha a saúde suplementar versus o SUS, né, nós estamos falando aqui de 25% da população com acesso à saúde suplementar e 75% no SUS, tá? E aí, quando a gente olha para despesas, a saúde suplementar desembolsa para o mercado, como um todo, 240 bilhões. E o SUS gasta 160 bilhões, com 75% da população brasileira. Então, esse é um desperdício, né, um desequilíbrio, na verdade, essa palavra certa, do nosso mercado, né? E aí a gente tem os nossos desafios de crescendo a saúde suplementar, a gente também tira um pouco de pressão do mercado do SUS, do Sistema Único de Saúde. E o inverso é verdadeiro. Quando você diminui aqui a saúde suplementar, o SUS fica pressionado e aí você entra nessa... Então, o governo é uma peça fundamental quando a gente olha aqui para a sustentabilidade do nosso mercado, ajudar de fato a gente ser mais sustentável, ser mais atrativo, né? Liberando parte de regulação para a gente criar produtos mais inteligentes, ter uma tranquilidade jurídica, que isso é um tema também que eu acho que vale a gente falar aqui, é muito grande o volume de judicialização do setor, tem crescido cada vez mais. Isso tudo impacta na conta de todo mundo, né? Seja da pequena empresa ou da grande, ele estava jogando contra ele mesmo, que volta depois como um reajuste, né? Mas eu acho que a gente tem muita coisa para se fazer aqui. E aí, olhando especificamente para a Sul América, a gente também tem construído, não tem uma bala de prata, né? A gente tem trabalhado para melhorar o resultado da companhia com várias frentes, né? E atacando rapidamente efeitos da regulação, né?
Uma delas o Peter falou aqui, que é a questão das terapias, né? Nós também temos hoje uma clínica própria, hoje já estamos indo para a terceira clínica própria para atender o TEA, tá? Só para vocês terem ideia, e eu vou dar um pouco de número também para vocês, né? A primeira clínica nasceu no ABC, lá de São Paulo, né? A gente tem um volume muito grande de empresas, tinha um volume muito grande de segurados com liminar na região, então foi estrategicamente a gente abriu uma clínica nessa região. Dos 100 primeiros atendimentos, 42 não tinham qualquer tipo de transtorno do espectro autismo, tá? Ou seja, eram diagnósticos errados, puramente financeiros, que estavam sendo tratados, e o mais grave de todos, nós tínhamos um caso que era uma criança sendo tratada com autismo, mas tinha um tumor cerebral e tinha perdido já 8 meses de tratamento, que poderia já ter feito um procedimento correto, que era uma cirurgia, né? Isso foi diagnosticado só porque a gente realmente criou uma clínica própria, né? Então, essa é uma das iniciativas que a gente tem feito, dentre outras, né? A gente tem trabalhado muito forte a questão da conscientização da população com relação ao reembolso. A gente tem pegado muito pesado, corretamente, né? Porque a gente viveu muito tempo também sem nenhum tipo de punição para quem, né, utilizava errado o plano, tá? A pandemia também foi um boom, a gente acabou digitalizando o nosso reembolso no celular muito rapidamente, sem se preocupar com proteção nenhuma, né? Acho que esse foi o grande... e talvez a gente não tinha muito também como fazer isso, porque a gente estava vivendo do dia para a noite, ter que digitalizar um processo de reembolso para continuar dando atendimento aos nossos segurados. O mercado inteiro fez assim. Agora a gente já colocou mais camadas de proteção, a gente já tem um processo muito mais fluido e agora a gente começa a combater aí a fraude do reembolso, enfim, não só do reembolso, tem também outras fraudes que a gente tem no nosso segmento que a gente tem combatido cada vez mais. E agora, eu acho que assim o grande desafio é a gente conseguir encaixar essas mudanças que a gente tem feito nos nossos produtos. Eu acho que já encaixou o próprio reembolso. A gente hoje no varejo, a gente não tem produto comercializado com reembolso completo, né? Só o reembolso modular. E cada vez mais usando ferramentas de regulação, como a coparticipação, que tem um efeito muito positivo. Bom, meio que na mesma toada aqui, né, dessa conversa sobre tudo isso, há pouco tempo nós tivemos da audiência pública 48 aí da ANS, né, falando sobre reajustes, né, e assim com um espectro bem grande aí de iniciativas, né, que nós aqui no Sincom participamos, né, demos lá opinião e tal, entre elas mudar o pool, né, que hoje se está falando de 29 vidas para um número qualquer, né, que foi sugerido lá, 300, começava com 300, mas com 100, enfim, várias outras iniciativas. Dentre elas, uma que preocupou um pouco, a venda direta sem intermediário, que foi criticada, apareceu lá no meio do caminho, mas que não era importante, o importante era todo o resto estar lá. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho isso, quer dizer, tamanho de reajuste, né? Está se falando aí de no passado 18,7, se não me engano, e assim, né, todas essas iniciativas para que a gente, né, chegue lá com preços melhores para o consumidor, mas mantendo a solvência das operadoras, que eu acho que é importante. A gente precisa cuidar do mercado, né? Senão não tem mercado. É isso. Depois acho que ótima questão, né? A gente, agora no final do ano, né, teve, né, esse que a ANS chama de combo regulatório, né, uma série aqui de iniciativas, né, de revisão técnica, a venda, né, online, né, que é algo engraçado, né, tem algumas coisas que são muito difíceis no nosso mercado, né, como, por exemplo, o direito de arrependimento, né, na resolução atual, né, o beneficiário pode se arrepender depois de uma semana de contratar o plano de saúde, né, tendo direito a devoluções, né, que acabou. Então, acho que se confunde muito, né, a compra de um produto, aquilo que pode ser, de fato, né, devolvido e tudo mais, para a contratação de um serviço, né, que está, né, até uma confusão, né, do que é risco, né, do risco ocorrido ou da própria exposição de risco, né, com produtos. Mas, não me furtando aqui a responder diretamente a sua pergunta, né, acho que a gente
pode esperar, né, que nesse novo ciclo, né, 2025, 2026, né, a gente tenha, né, reajustes menores do que aquilo que a gente viu, né, no ciclo 24 e 25. É preciso dizer que, né, nas apólices do pool, né, a data base é de maio, né, de 24 até abril, né, então de 25, né? Então, acho que é razoável a gente esperar, né, um menor índice, né? Em média, né? Quando a gente olha aqui para a nossa carteira, aí fala de mercado como um todo, né? Os reajustes que têm sido praticados estão nessa faixa aqui de IPCA mais 4%, IPCA mais 5%, né? Então, acho que devemos voltar para esse patamar, que é um patamar histórico, digamos assim, né? No nosso mercado, né? Com relação à questão específica do pool, né? A Fena Saúde, né? Da qual aqui tanto a Bradesco como a Sul América fazem parte, né? Se posicionou, né? Lá nessa chamada pública, né? Não só lá no momento, mas também por escrito, a gente na verdade, bastante contrário, né, a essa expansão, né, do número de beneficiários, porque ele tem uma lógica, né? Então, até o pool onde você tem a presença, né, de carência e CPT, isso ajuda aqui na regulação, né? A bem da verdade, né, também um estudo que a gente fez, ao você ampliar o pool, né, você tem ganhos absolutamente marginais, né, em termos aqui de porcentagem de reajuste das pessoas atuais no pool, e você traz toda uma série de novos contratos que têm maior porte, possivelmente tem hoje reajustes menores do que o do pool. Então, no final, acho que ninguém ganha, só perde, tá? Pela ausência, né, de liberdade, né, da negociação, da aplicação de reajustes que tem a ver, né, com né, o risco absolutamente aqui verificado, né, de cada uma dessas carteiras, né? Então, assim, para essa questão do reajuste, né, qualquer medida, né, que sejam medidas assim, que não seja avaliar exatamente as causas raízes, né, que tem a ver aqui com a variação do custo médio hospitalar, elas tendem a entrar em fracasso. Certo? Então, não acredito em nenhum. A gente sabe o que acontece quando tem congelamento, o produto acaba, a gente sabe quando você tem qualquer coisa artificial, né, elas estão fadadas, né, ao fracasso no longo prazo. Né? Então, o que eu acredito a redução do reajuste tem a ver, na verdade, com uma disciplina, né, de controle de custo, com aceitação, com precificação adequada, né, com iniciativas aqui que promovam, né, a qualidade de vida, né, a promoção da saúde, os alinhamentos que eu comentei aqui, é isso que faz, né, com que a gente, de fato, tenha um custo mais controlado e, por consequência, né, um reajuste que seja mais próximo aqui, né, da inflação média de um país. Serginho, só complementando aqui, eu acho que a tendência todo mundo está vendo, né? Acho que o resultado vem melhorando do mercado como um todo, então a tendência dos reajustes cada vez mais adequados, mais próximos ao que a gente sempre viu aí antes da pandemia. E lembrando que acho que a grande maioria das operadoras já tem uma certa proteção para esses clientes que não são tão grandes, que têm talvez mais força para ter uma negociação individualizada, mas Bradesco, América, tem ali uma proteção que é flexível, né? O reajuste ele é já olhado por uma certa forma pela carteira, né? Que para o nosso lado aqui não faz muito sentido, porque a gente já é flexível e além do pool, né? Além dessa análise, a gente ainda é flexível, a gente discute bem, a gente negocia bem, olhando muito para o cenário de fato técnico da apólice, né? Se tem um caso ali finito, se tem alguma coisa realmente pontual de ajuste de tarifa, né? O mais importante de tudo isso é a gente realmente ter acesso à informação, para a gente precificar direito a entrada do risco, para a gente não ter nenhuma surpresa depois do primeiro ano. Esse é o grande, talvez, desafio que a gente tem como mercado. Posso só complementar aqui, claro? Nessa audiência, me lembrei aqui agora, tinha uma outra questão que ficou bem marginal ali, assim,
a coisa lá do plano ambulatorial, quer dizer, a gente andar no sentido de ter um plano ambulatorial mais flexível, chamaram até de ambulatorial segmentado, ou seja, né, criar competição com os cartões de desconto, isso, talvez vocês pudessem falar um pouquinho disso. É difícil, sempre então ele passa primeiro, né? Sérgio, acho que essa também é uma demanda histórica que a Saúde também pleiteia, né? Então, a gente vê, né, esses cartões de desconto surgindo, e hoje já são milhares de usuários não regulados no nosso sistema, dizem 35 milhões, né? E a não regulação, né, ela gera ausência de proteção, né, do beneficiário, que não sabe para quem reclamar, problemas de, né, ausência de reservas, enfim, acho que vocês todos conhecem de vários, né, outros mercados aqui que, né, parecem seguros, né, mas eles não são regulados. A questão do plano ambulatorial mais simples, né, porque o plano ambulatorial hoje, que está previsto hoje na legislação, ele obriga algumas coberturas, né, que são complexas da gente poder fazer de forma isolada, né? Então, tem a cobertura da oncologia, que por si só traz um custo muito importante. Você tem, né, a obrigatoriedade das 24 horas de internação hospitalar, que traz um enorme problema, né? Como é que a gente... E aí, o que a gente faz passadas nas 24 horas, né? Então, acho que é necessário, sim, né, você ter uma regulação nova, né, que garanta aqui, né, que equacione essa questão e, de fato, torne esse produto possível, né, de ser oferecido, né? Vamos acompanhar, na verdade, bem na verdade, que a ANS ela não trouxe ainda informações específicas, né, sobre esse produto. Ele entrou na pauta, né, mas sem ainda uma defesa técnica por parte da agência. Vamos avaliar aí os próximos passos para ver o que acontece, mas acho que é uma boa iniciativa, né, da ANS em trazer esse tema aqui para discussão. Bom, eu queria trazer um outro tema para a gente discutir aqui, e queria a opinião de vocês também. Nós estamos num ambiente de corretores de seguros. A gente trouxe iniciamos com a ANS uma discussão sobre a qualificação desse vendedor de saúde, de plano de saúde, seguro de saúde, como a gente chama. E tivemos, inclusive, num congresso com o Paulo Rebelo, uma conversa sobre isso, num painel liderado pela Érica, lá no Congresso Brasileiro, agora em outubro, em que a gente questiona como a ANS poderia fazer uma certificação ou uma qualificação desse profissional que hoje comercializa plano de saúde sem uma orientação adequada para o consumidor, sem uma responsabilidade de ter recebido um curso, uma qualificação, e um questionamento que a gente levou através do sindicato, a FENACOR também está encabeçando esse processo, e a gente está tentando, junto à ANS, certificar esse profissional. Como é que vocês veem esse processo? Vocês entendem que vocês só trabalham com corretor, né? Como é que vocês veem esse processo? Como é que vocês entendem que esse processo poderia agregar valor? Vou pegar isso aqui para o Pedro. Garrido, para nós faz muito sentido a gente, vamos dizer assim, vou usar a palavra corrigir, né? Talvez esse modelo, né? Porque de fato a gente só trabalha com corretor de seguro, mas a gente sabe que tem um segmento específico que tem muito vendedor, né? E a gente quer oficializar isso, a gente precisa. Às vezes a gente vende um contrato e a gente sabe que tem um deparo ali de vendedor, porque não é o vendedor que vendeu, é o outro, porque tem alguma questão de bloqueio, enfim, tem uma confusão que a gente, como operadora, a gente quer a regularização disso. Eu quero ter esse relacionamento, eu quero certificar, eu quero poder, de fato, treinar esse cara, eu quero acolher esse vendedor, eu quero que ele realmente vire um corretor de seguros. Esse é o caminho para nós aqui, a gente não vê diferente. Eu, hoje, tenho desestimulado esse canal, né? Infelizmente, essa é a leitura que a gente tem aqui. Solange briga comigo todo dia, mas é a nossa verdade. Por quê? É onde a gente tem talvez os grandes problemas do mercado. Então, ou a gente vai caminhar para uma ruptura, estou olhando muito lá na frente, ou a gente tem que organizar esse mercado. E talvez, aqui, Garrido, vocês tenham uma grande oportunidade na mão
em desenvolver esses vendedores e transformá-los, sim, em corretores de seguro, que as operadoras vão recebê-los de braços abertos, porque a gente quer essa produção, a gente quer essa profissionalização e a gente precisa, de fato, trabalhar muito forte isso. E tem várias formas de fazer isso, né? Eu acho que tem... a gente pode ajudar, né, acolhendo isso. A gente, inclusive, fala aqui como Sul América, a gente pensa em fazer alguma coisa assim para especializar esse segmento, né? Porque acaba aqui virando um grande problema para o mercado, talvez a falta de qualificação, e a gente tem talvez essa obrigação também de participar do mercado, a gente também tem que olhar para esse tipo de qualificação e transformá-lo num corretor. Para mim, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem na mão e a gente poderia fazer, inclusive, em conjunto. Acho que o Peter, não sei se pode complementar. Sim, eu acho que... Tem um Universeg. Sim, obrigado por ter falado isso. A gente, né, acho que é esse tema aqui do treinamento, né, e do desenvolvimento, né, de conhecimento do corretor, eu acho que é algo muito caro aqui para todos nós. A gente teve, né, até mês passado 25 mil corretores que fizeram, né, um dos nossos treinamentos aqui da Universeg, que é a nossa universidade corporativa. E, Garrido, acho que a gente precisa estabelecer, sim, né, standards mínimos, patamares mínimos de elegibilidade, né, para venda. Né? Então, acho que isso ajuda aqui a elevar, né, o nível, né, do setor. É um setor que precisa, né, de pessoas realmente qualificadas, com esse conhecimento técnico, né, para a sua comercialização. Então, acho que são excelentes iniciativas como essa, e para a gente poder, né, como aqui o Heitor falou, né, a gente homogeneizar, né, o mercado. Né? Hoje a gente tem uma assimetria, digamos assim, né, de práticas, o que é bom, digamos assim, para diferenciar operações, né, e operadoras, mas pensando no mercado como um todo, né, isso de fato seria bastante positivo. Flávio, continuando contigo, eu queria que você falasse um pouquinho das parcerias da Bradesco Saúde. A Bradesco Saúde tem uma estratégia atual, inclusive saiu um noticiário recente de parcerias de rede hospitalar, montou uma empresa, Atlântico Hospitais, e, né, a Bradesco Saúde é uma das acionistas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas parcerias e da estratégia da Bradesco Saúde. Perfeito, obrigado pela pergunta. Eu acho que primeiro a gente precisa dizer que, né, eu acho que o grupo aqui, né, Bradesco é um entusiasta, né, com a atividade de saúde, com o Brasil, né, então, no momento aqui, como o Heitor bem lembrou, né, de várias empresas saindo, né, desistindo, né, da nossa atividade, o Bradesco é uma daquelas empresas que dobra, né, a sua aposta investindo aqui no mercado local. A gente já há bastante tempo tem participação, né, ativa no que a gente chama aqui do ecossistema, né, da saúde. Então, a nossa participação, primeiro na Odontoprev, né, que é a maior operadora de planos odontológicos aqui do Brasil, com mais de 8 milhões de beneficiários. A participação que a gente também tem muito longeva, né, no Fleury. A participação que a gente tem, né, na Oresa, que é uma empresa de tecnologia, de conectividade. E mais recentemente, né, a gente criou a Atlântica, né, a Bradesco Atlântica, hospitais, que tem como foco, né, investimentos aqui no setor hospitalar. Ela já criou e tem desenvolvido algumas parcerias, dentre elas aqui, né, uma JV com o Fleury e a Brícia Portuguesa para a criação de Cancer Centers. Ela tem o seu Go Live será na semana que vem, né, uma matéria que saiu no Valor Econômico na semana passada, pensando, né, em como encarar essa questão aqui, né, do tratamento oncológico, tendo, né, uma avaliação sempre aqui, né, em board, avaliando aquilo que é a literatura tá adequada, com a medicina baseada em evidência, e trazendo isso, né, esse tipo de controle aqui para as operadoras. A gente fez uma aquisição de 20% do Grupo Santa, que é o maior prestador hospitalar, grupo hospitalar do Centro-Oeste aqui do país. A gente tem, né, hoje estamos desenvolvendo 12 hospitais em São Paulo, um na Zona Norte.
junto com a TD, que é também das principais grupos hospitalares do Brasil, com sede em Minas Gerais. Estamos desenvolvendo também um hospital com Einstein, também em Vila Mariana, também em São Paulo. E mais recentemente, né, a gente anunciou essa parceria da Atlântica D'Or com a Rede D'Or, Atlântica com a Rede D'Or, criando uma JV chamada Atlântica D'Or, onde a gente tem hoje 5 hospitais que fazem parte dessa parceria e está, né, nessa esteira, né, da gente ter investimentos aqui, né, no setor hospitalar. A gente, nenhum deles, Garrido, nós seremos o operador hospitalar, então não é uma estratégia de verticalização, né? A gente está trazendo né, operadores, né, com larga experiência, né, de qualidade de gestão, né, desses hospitais. Claro que isso gera, né, oportunidades aqui para a área de saúde, em termos aqui de produto, em termos aqui de negociações diferenciadas, mas, acima de tudo, acho que é até uma grande contribuição que a gente faz para o desenvolvimento, né, de algumas regiões. Estávamos, só para ficar aqui no Rio de Janeiro, né, Dani? Estávamos aqui há 2 semanas atrás, né, participando do lançamento de Macaé, o hospital, né, que foi construído aqui com a Rede D'Or. Heitor, muda a saúde, né, a capacidade da saúde, provavelmente no raio lá de 2 horas de carro lá na região. Acho que você vai encontrar um hospital de igual porte e capacidade, talvez, em Niterói. Um hospital com maternidade, com pediatria, com centros cirúrgicos super bem equipados, com mais de 150 leitos, com heliponto, né, para trazer, né, eventualmente, qualquer necessidade aí, de feridos de atividade offshore. Enfim, acho que algo que, de fato, contribui aqui para aquilo que a gente deseja, de novo, que é ter sempre esse nome aí de saúde com qualidade, mas com controle de custo. Ok. Heitor, você falou aí na sua fala, você citou bastante a questão da fraude. A Sul América tem sido e tem combatido bastante isso internamente. Queria que você detalhasse um pouquinho mais como a Sul América está vendo a questão da redução de custos em função do que aconteceu e que acontece todo dia com a fraude e com a decisão do rol de medicamentos. Não, excelente, obrigado pela pergunta, Garrido. Acho que são temas, de fato, que estão mudando bastante a dinâmica, né, do nosso mercado, né? Como eu falei no começo, a gente nunca encarou como a gente deveria encarar o tema fraude, né? A gente, seguradora aqui, talvez não tinha tanta coragem como a gente está tendo agora de fato, encarar essas situações que, infelizmente, prejudicam muito o nosso setor, né? Acho que vale destacar aqui que um dos efeitos que a gente já vê, isso volta, né, com redução de sinistralidade, de fato, né? Vou abrir os números aqui. A gente, no pré-pandemia, Garrido, a gente tinha cerca de 9% do nosso sinistro, tá, pago pelo reembolso, tá? O restante era todo concentrado na rede referenciada, tá? E aí, com aquela abertura do aplicativo que eu falei, a gente saltou dos 9% para 15% do nosso sinistro, tá? E isso com bastante abuso, bastante fraude acontecendo dentro do segmento. Hoje, as operações da Sul América, com todo, olha que a gente cresceu, né? A gente conseguiu surfar uma onda de crescimento aí junto com o mercado, a gente tem crescido o volume de prêmio, de vidas. Hoje, a operação de reembolso da Sul América, com tudo que a gente tem feito de combate, está girando em torno de 7,5%, 8%. Tá? Então, a gente está melhor, inclusive, que o pós-pandemia, que o pré-pandemia. Tá? E aí são diversas iniciativas que a gente tem feito, né? A gente, de fato, aqui no Brasil não é simples você combater uma fraude, você tem que ter prova material, né? Então, a gente tem que ter lá gravação, comprovação. Então, a gente tem empresas que fazem esse serviço para a gente, simulam ali o atendimento, realmente são atendidos os pacientes em nome da Sul América, para a gente constituir prova, para a gente
seguir o trâmite civil e criminal. Tá? Então, são esses dois focos que a gente tem. Hoje a gente tem mais de 200 queixas-crime já em andamento. Tá? A gente já tem diversas liminares de clínicas que são proibidas de solicitar o reembolso para a Sul América. Tá? Então, a gente tem conseguido ganhos importantes no judiciário também. A gente tem colocado isso na mídia propositalmente, que eu acho que, infelizmente, a gente tem ainda uma necessidade de divulgar essa informação para o público, né? Às vezes as pessoas não sabem que um fracionamento de recibo é uma fraude. O empréstimo de carteirinha, que talvez diminuiu, né? Já foi muito grande, né? Já foi muito explorado isso no nosso mercado, a gente pegava situações bizarras. Eu e o Vitor, a gente tem bastante tempo. Eu já peguei casos que o paciente foi a óbito com uma carteirinha de outra pessoa, gente. Vocês imaginem o que é isso, tá? Do irmão, era comum. Isso hoje em dia a gente não vê muito, mas quem sabe que ainda tem. O fracionamento é algo que também acontece, a gente combate de várias formas. A gente tem colocado isso na mídia e pedido muito para os nossos clientes, né, e para os nossos corretores divulgarem isso, essas matérias, essas notícias. Já tem mais de 4.000 pessoas só na Sul América. Eu arrisco dizer que deve ter passado de 20.000 beneficiários que o mercado de saúde suplementar já excluiu dos planos por conta de fraude, né, a partir desse momento que a gente começou a olhar para esse tema, né. E isso vem assim, não é só a questão financeira que está por trás disso, né? Também tem uma questão de qualidade assistencial, né? Você pega, por exemplo, crianças que são tratadas em clínicas por liminar, que a gente é obrigado a pagar reembolso integral, e não tem qualificação nenhuma e simplesmente é só um mecanismo financeiro ali que a gente vê acontecendo. Então, você não vê o tratamento em si. É praticamente impossível você tratar uma criança que tem autismo 40 horas semanais. A gente não consegue, a gente é esgotado trabalhando 40 horas semanais. Você imagina uma criança que precisa de um cuidado especial. A gente vê clínicas, por exemplo, né, de tratamentos do rim, né, que a gente vê a hemodiálise, que o benefício do transplante fica para um segundo lado, fica de lado. O paciente ali simplesmente um ganho financeiro. Muitas vezes esse paciente perde o timing de um transplante, né? Isso porque a clínica quer continuar sobrefaturando ali os valores, né? E aí você tem algumas clínicas que já são conhecidas, por exemplo, em São Paulo, né? Você tem uma clínica famosa lá que vai buscar o paciente de Uber, leva com acompanhante, com sala privativa, com Netflix e tudo mais, custando 10 vezes mais do que um hospital de renome. Eu vou pegar aqui o Sírio, por exemplo, né? Não vou nem falar de Redditor aqui, estou pegando custa 10 vezes menos esse procedimento num hospital, né? Então, a gente tem combatido isso também, a gente tem trabalhado isso e divulgado muito isso, Garrido, para a população começar a se conscientizar de fato do que tem acontecido. E tem muitas coisas que muita gente acha que é normal, né? Eu vou pegar mais um exemplo aqui que veio na minha cabeça, né? O médico nunca tem o seu valor próprio, né? Ele sempre quer saber qual é o máximo do seu reembolso, né? E a gente costuma brincar com um exemplo, né? Você vai na Mercedes, por exemplo, o cara não pergunta quanto você tem no banco para te dar o preço da Mercedes, né? Ele fala, Mercedes custa X, vai custar X para todo mundo, tá certo? Não pode virar e ver um plano executivo, o médico vai querer cobrar 10 mil, um plano executivo máximo, um plano do Bradesco, pegar um TP lá em cima, aquele 40 mil, o que muda de 10 para 40? Só pelo plano? Isso é fraude, gente, é abuso. Isso tem que ser combatido.
A conscientização tem que nascer com vocês. Vocês precisam orientar bem o paciente, né, o segurado de vocês, né? A gente tem que fazer o nosso papel também olhando para essa regulação, né? Então, tem várias coisas que estão acontecendo e a gente tem trabalhado isso, né? Você falou dos medicamentos, para nós também tem sido um desafio, né? Aqui eu acho que eu vi outro dia uma matéria que falou que o Brasil é a Disneylândia, né? Dos medicamentos de alto. O presidente da ANS falou isso no congresso. Você pega. A questão vem também pela questão do próprio hall, ter uma movimentação muito rápida, o que começou com 2 anos de inclusão. Hoje, todo dia nasce um, né? O hall, ele ganhou uma velocidade muito grande e tem entrado drogas que são, de fato, um desafio para nós, porque não tá precificado, gente, né? Como que eu vou cobrir um Zolgensma, que custa 9 milhões a dose, para toda a carteira? Nós que somos grandes no mercado, junto com o Bradesco, com a própria Mil, a gente consegue absorver esses custos e depois vai ser repassado para os nossos segurados. Não tem jeito, não tem outra alternativa. Agora, se pega uma seguradora pequena, uma Unimed, lá em Pato Branco, por exemplo, esse cara não consegue pagar, né? Acho que o próprio presidente falou, da Inés falou outro dia que acho que 50% das operadoras atuais não faturam isso por mês, né? Então, só para vocês terem uma ideia disso. E não para por aí, você tem vários, e tem ali, assim, as liminares, né? Porque uma coisa é seguir o que o fabricante colocou ali, a bula, fala que usou o Zolgensma, mesmo é aplicado até o 6º mês de vida da criança, tal, bonitinho. Só que a gente recebe algumas liminares com crianças com 5 anos, com 2 anos, 10 anos, que a gente sabe que não vai ter a eficiência que a própria bula do fabricante diz. E tem mais, né? Lá fora, né, nos países mais desenvolvidos, a gente sabe que esse tema, ele é compartilhado, esse risco, né? Ninguém paga um medicamento desse custo à vista, como é pago no Brasil. Caiu a liminar aqui, a gente tem que pagar e acabou. E nunca mais vai discutir esse assunto. Porque a gente não consegue nem executar essa liminar. Se eu ganhar lá na frente, não existe condições nenhuma de se executar isso. Lá fora, o medicamento, ele é conforme a evolução clínica do paciente, que é o que a gente tem que trazer aqui para a discussão no Brasil. A gente precisa ter uma agenda aberta para esse tema, porque senão, realmente, a gente vai ter muita dificuldade para pagar essa conta. No fim, todo mundo paga. Isso é verdade, né? No fim, todo mundo paga. Eu acho importante a conscientização dessa sala, de quem está nos assistindo, porque nós, como corretores, temos a capilaridade e a proximidade com o consumidor para poder estar divulgando tudo isso que acontece, porque é um tiro no nosso pé mesmo, né? Porque de amanhã, se a saúde efetivamente suplementar não puder ter resultados saudáveis, a gente não tem o produto para comercializar e o consumidor não tem aí o atendimento que é necessário. Então, acho que é importante a gente falar disso, reverberar isso toda vez, porque a gente tem que, de alguma forma, corrigir essas imperfeições, né? Acho que o presidente da ANS tem sido um ouvinte. Ultimamente, a gente tem conseguido ter muito acesso para que ele seja um ouvinte. Estamos tentando aí reverter algumas questões que realmente não tem sentido de ter continuidade. Nós temos aqui 4 horas, eu vou começar a passar para algumas perguntas e para algumas questões que estão surgindo. A gente até teve algumas perguntas, né, Serginho, que vieram durante a semana. Se você quiser começar com aquela questão da CBT. Não, começar com o odontológico, eu acho que é legal. Assim, chegou uma pergunta para a gente sobre planos odontológicos, né? Assim, a gente tem lá 32 milhões de vidas no planos odontológicos, que é muito legal. Mas os corretores relatam para a gente que os clientes ligam de volta dizendo, olha, né, assim, a gente vai ao dentista, o dentista faz o atendimento inicial e tal, e depois diz, não, tem um tratamento de canal para fazer. Não, isso aí a gente não faz, isso aí. E aí, assim, né, o que faz, quer dizer, o próprio prestador de serviço acaba queimando o produto, né? Eu queria ouvir de vocês aqui as alternativas, o que o corretor deve fazer para instruir o seu cliente, né, de como é que ele deve proceder, inclusive para que não haja NIP depois, né? Porque também tem uns advogados especializados em receber essas reclamações e fazer virar NIP depois.
Acho que é muito importante, né? E o que a gente tem feito, né? É, de fato, avaliar, né? De cada vez de forma, né, mais frequente, né? É a atividade, né? Desse dentista na nossa rede, né? E a gente faz isso através da volumetria, né? Do atendimento, através, né? De ligação, né? E agendamentos que a gente faz sem identificação, né? E traduzindo isso aqui rapidamente, né, nos nossos sites, no nosso cadastro. Tá? Esse é um trabalho perene, que a gente tem no saúde também, então não é só na odontologia. Né? E eu acho que esses são os melhores formatos que a gente tem aqui para poder qualificar, né? E poder sempre trazer a informação mais adequada, mais correta para o nosso beneficiário. Serginho, acho que um tema importante, eu ia comentar exatamente isso, né? O saúde também tem esse ponto, e a gente tem que estimular, de fato, os nossos segurados a reclamar. A gente tem que qualificar a nossa rede, a gente tem feito um trabalho de requalificação da rede, tirando muitos prestadores porque a rede é viva, né? Infelizmente, essa é a dinâmica do nosso negócio, né? Já começa que não é a gente que presta o serviço final, né? A linha de frente, de fato, sempre vai ser um terceiro, sempre vai ser um prestador credenciado, né? Ele tem que estar feliz com a gente, né? Se ele não quer fazer o atendimento, determinado atendimento, porque ele não concorda com o valor, ele não tem que concordar, inclusive, em ser referenciado. Porque muitas vezes ele quer só estar no livro para ganhar o lead ali do atendimento, né? Então, a gente tem que tirar esse tipo de profissional, não é o profissional que a gente quer trabalhar, a gente tem feito muita qualificação de rede, acho que e vale para a saúde também, tá? É a mesma coisa, e eu acho que isso estimulem sempre a fazer reclamação, a não ser que, se for um procedimento específico, que ele não está contratado de fato para aquilo, que pode acontecer, tá? Se ele é habilitado para fazer o procedimento mais complexo e ele não estiver fazendo, a operadora precisa saber disso para a gente tomar as decisões aqui de punição ou até mesmo exclusão do dentista. Teve uma outra questão que foi passada muito durante a semana por diversos corretores, que é a dificuldade que se tem da questão da CPT. Em detalhes, é o seguinte, o corretor questiona que as operadoras primeiro fazem a implantação do grupo para depois entender se alguém daquele grupo segurado tem ou é elegível para uma CPT. E aí, por vezes, isso só acontece depois da implantação e depois do pagamento do boleto. E aí a gente tem um questionamento que isso gera um retrabalho, gera um problema para o corretor. E aí queria ver como é que a gente poderia solucionar isso. Eu não sei, esse não é o caso da decisão. Conheço. Não é. Peraí, deixa eu esclarecer. A gente recebeu várias. A gente solicitou que o pessoal mandasse, né? Talvez alguém aqui tenha mandado as perguntas antes, até para a gente poder organizar. Então, e essa foi recorrente. Né? Não é apenas sobre seguradoras especializadas de saúde, mas também fala aí de medicina de grupo, Em respeito ao operativa. eu até não falar nada. Mas aí, esse assunto é engraçado, porque eu conversei esse assunto com o Heitor tem um tempo atrás. Não, vamos lá. Eu fiquei quieto porque eu falei, tomara que o Bradesco também, eu já sabia que não, mas enfim. Mas para nós isso é um processo, tá certo? A gente tem atualizações dos nossos fluxos mensalmente, né? E esse é um tema que a gente está trabalhando para a gente conseguir inverter um pouco essa lógica, né? De dar a visibilidade da CPT antes da quitação, tá? Porque o nosso processo ele só recebe a comunicação oficial de qual CPT que ele vai ter depois que ele quita a fatura, tá? Que para nós, assim, do ponto de vista assim, até prático, né? Vamos lá, se ele preenche uma declaração de saúde, né, com algumas doenças, ele vai ter CPT para aquelas doenças, né? Ele que preenche, né? Então, é só uma forma, formar, de fato, falar que o cavalo é amarelo. Ó, o cavalo é amarelo, o cavalo é amarelo. É a mesma coisa. Eu acho que é mais na linha de uma defesa do corretor, né? O corretor diz assim, você está em CPT, tá dita uma pergunta, mas todo CPT significa o quê? Aí
você explica o que é CPT. Assim, mas eu não posso fazer o quê? Aí diz assim, você não pode ter exame de alta complexidade, etc. Mas o que é isso? Aí você disse, bom, precisa do papelzinho. É isso. Né? Teve, inclusive, um corretor que citou um exemplo de uma apólice de 3 vidas, e 3 vidas é o mínimo, e aí teve uma CPT. E aí o contrato todo acaba caducando, porque não tem como implantar um contrato só com 2 vidas. Então, esse foi um dos exemplos que veio nessa dinâmica que a gente pediu aí para os corretores comentarem. E daqui ele não aceitou praticar a CPT na operadora. Porque eu aceito, ele pode continuar, mas desde que o beneficiário que segue com a CPT. Eu como corretor, passei por essa situação. Eu fiz o plano com a Sul América. Né? E na hora. Só vou pedir, eu preciso pedir que você aqui fale um- no microfone, É, senão quem o está na pessoal tá internet vendo. não. Legal. Quem pode? Deixa logo esse aí, pode deixar esse na técnica, daqui a pouco a gente vai abrir para a pergunta de vocês. Boa tarde, gente. Eu sou Mário Coelho, da Total Flex Corretora de Seguros. Eu vivi essa situação fazendo para minha corretora. Né? Eu, como corretor de seguros, obviamente, eu já sabia o que estava acontecendo, porque como eu preenchi a declaração, embora eu não sendo assim tão gordo, né, mas caiu em obesidade, né? Dava para imaginar. Eu vi bem, identifiquei com facilidade. Mas me colocando enquanto consumidor, que ele não tem essa experiência, ele não tem essa bagagem com ele passa por um processo de sofrimento, que passa isso para todos nós. Né? Porque quando ele paga a fatura, ele imagina que está tudo ok, está tudo resolvido, e depois ele recebe a surpresa de ter uma CPT. Né? É como eu digo, como leigo ele é. Né? Então, seria realmente interessante rever esse procedimento e dar uma certa transparência para que ele saiba disso antes, ele possa tomar uma decisão. Eu pago ou eu não pago? Eu sigo esse processo à frente ou não? Porque até às vezes ele está numa outra operadora onde ele já passou por esse momento, ele não tem mais CPT para isso. Né? Ele está lá 2, 3 anos. Obesidade é Liga. Tá ligado? Não, Tá ligado, tá? Obesidade dá CPT, mas não tem procedimento de complexidade por causa da obesidade, sabia disso? Sim, era só a bariátrica, né? Era só a bariátrica. Bom, tem uma outra pergunta aqui para o Flávio, que é para você repetir a fala que você mencionou, o direito de arrependimento na contratação, que o pessoal não entendeu bem. Na legislação, na regulamentação, agora eu não me lembro exatamente qual é o número da resolução, né? Que é... Não, sim. Mas há uma resolução vigente, né? Que disciplina a venda online, né? O objetivo da ANS é rever essa norma no sentido de, como a gente discutiu, possivelmente obrigar que toda venda eventualmente seja online. E aí, uma das questões que a norma hoje traz, eu não me lembro exatamente o número da resolução, mas já está vigente para normas de venda online, é que seja preservado esse direito a arrependimento, que sim, vem do CDC para vendas online, né? Obviamente pensando aqui em produtos. Né? Então, é disso que eu comentei. Então, acho que o que fala aqui, né, em nome da Plena Saúde, aqui no mercado, é de que este é o tipo de norma, né, que parece, apesar de claramente ter essa defesa não para o consumidor, ela parece absolutamente inadequada para o nosso modus operandi aqui, que é de cobertura securitária ou de prestação de serviço, e não, efetivamente, da compra de um bem que você não teve acesso físico, ou que você teve acesso apenas da imagem, e tudo mais. Então, é só esse aqui o meu comentário. E essa é uma das razões, possível, além de outras, de que esta norma, na verdade, é muito pouca praticada pelo mercado. Ninguém faz a venda online, por isso e pelas próprias características nossas aqui no mercado. A gente se usa, na verdade, dos meios digitais para fazer a venda por intermédio de vocês, mas essa venda não é feita exclusivamente ou totalmente online, tá? Eu queria agora, para passar a palavra aqui para o auditório, se quem tiver alguma pergunta, levanta o braço, a Jennifer leva aí o microfone para que a gente possa ter o pessoal também na internet participando e ouvindo vocês.
Só se identifica, por favor, e pode fazer pergunta. Sou Rita Mota, da JLO Corretora. Com relação à questão do custo da saúde suplementar, que tem um número menor de beneficiários e gasta muito mais do que o SUS, não poderia ser feito entre as seguradoras que são potenciais, né, assim, para formar opinião e tal, junto aos médicos, junto às universidades, porque, como ele falou, que uma criança que está sendo tratada como autista 8 meses e, na verdade, tinha um tumor no cérebro, isso é uma deficiência da rede médica que está ali atendendo. E não passa, assim, não tem nenhum projeto, nada nesse sentido de melhorar junto às universidades que estão formando profissionais. A minha pergunta, eu vou falar rapidamente, é só porque o meu primo está internado no CTI e ele foi com uma crise de diabetes, o beabá de uma crise dessa, hidratação, não sei o que, na hora que chega lá em crise. O hospital ficou paliando, e a sorte é que o filho dele é médico de emergência e viu 2 dias depois por que o pai já estava entubado e tal, porque parece que a clínica... Aí, o médico que atende ali está faltando um conhecimento, né, para tratar melhor. E isso, obviamente, o paciente está até hoje no CTI, custo sendo cobrado. Então, assim, tratar do caso específico, a gente não consegue, até porque eu não tenho os elementos, né? Mas, de maneira geral, esse é um problema mesmo que o Brasil está enfrentando e que, assim, infelizmente, tem uma notícia não boa para dar, que vai piorar, né? Atualmente se formam cerca de 40 mil médicos anualmente aqui no Brasil. A gente só tem algo como entre 15 a 17 mil vagas para a realização de residência, obrigado, de residência, né? Então vão se formar muito mais médicos que não vão passar por uma qualificação, né, real time, né, no seu trabalho, né, junto às instituições, né? E ademais, né, a carreira hoje do médico, né, do ensino, né, ele não trata, acho que, de temas que são temas tão caros aqui para a gente, né, que né, de como fazer aqui uma saúde sustentável, de como fazer melhor uso, né, de ferramentas digitais, de como fazer, de como ter essa preocupação, né, sanitária, digamos assim, né, da sustentabilidade, da prevenção, etc. Então, a gente acredita, sim, né, que o currículo precisa ser reformulado, que precisa, né, ter né, algum grau aqui de discussão, né? Você teve, né, a realidade mostra isso, né, a abertura muito grande, né, de quantidade, né, de faculdades de medicina, mas, infelizmente, ou muito pelo contrário, a qualidade, né, do ensino, ela não acompanhou esse aumento aqui de quantidade. Eu falo aqui eu fiquei abismado. Uma das minhas andanças, eu fui para Tocantins. Tocantins é o estado... Foi? Não foi. Tocantins é o estado mais novo, né, da federação. No Tocantins, existem 7 faculdades de medicina. Assim, é meio surreal, né, a gente entender isso. Não há espaço, naturalmente, né, para tantos profissionais. E, de fato, acho que esse é um problema que você traz. Problema muito mais complexo e que precisa de atuação, né, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. Isso precisa ser, de fato, uma política de Estado, né? E, paradoxalmente, né, a gente tem também essas proporções não equilibradas, né, entre grandes centros né, aqui econômicos, né, do país e os diversos, né, rincões aqui do Brasil. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Passa o microfone.
Passar por eles aí. Boa tarde. Eu, Wilson Ribeiro, eu sou corretor especializado na área de saúde já há alguns anos, né? Tenho 50 anos de atuação nesse mercado. Eu já vi essa iniciativa, voltou da corretora, a formação do corretor, há algum tempo atrás, a gente formava o SUSEPinho, que os corretores tinham uma formação para mim. Só que nós cometemos um erro naquela época. O elo de comando não foi preparado. Gerente, donos de administradores, corretores, donos das corretoras, não foram preparados para comandar o SUSEP. Isso acabou se perdendo ao longo do tempo. Então, se voltarmos a formar corretores através do sindicato, que também sejam formados também os administradores. Senão a gente perde o valor. Só. Perfeito. Quando eu, meu nome é Eduardo Salles, eu tenho uma corretora, a IS Corretora de Seguros. E quando eu comecei a trabalhar em 97, eu comecei a trabalhar na Sul América, aqui na Rua da Quitanda 80, e a gente vendia saúde individual, que era muito além do que as outras empresas cobriam naquela época. E aí, o que o Bradesco fazia? Sul América não, mas embora a Sul América na época tinha um produto melhor do que o Bradesco, desculpa se é brincadeira. E o que o Bradesco fazia? Ele te dava um curso ali, básico sobre o contrato dele, saúde, voltando para a questão dele aqui, e te dava a SUSEP. Foi quando eu tirei a minha SUSEP. A minha SUSEP veio pelo Bradesco, assim, eu não paguei nada, veio o número, o código, e depois eu fiz lá o complemento, né, de ramos elementares e fiz. De repente, isso seria uma solução para regular esse mercado, para quem trabalha com segurador. De repente, voltar no tempo, né? Fazer um curso específico para o corretor e dar uma SUSEP. Te respondendo, quero te dizer que hoje a gente tem um mercado que tem uma lacuna, como o Heitor falou, porque quando a gente tem algum corretor de seguros que seja ou fiscalizado ou que tenha cometido alguma irregularidade em saúde, a ANS chama SUSEP, que não tem absolutamente nada com isso. Mas por quê? Porque o corretor acaba sendo registrado e regulado pela SUSEP. E aí há uma mistura e a gente precisa equacionar de alguma forma. A ANS não tem estrutura física para regular ou fiscalizar o corretor. Então, a ideia é que a gente consiga pelo menos uma parceria inicial para qualificar. Mas que essa qualificação gere uma certificação que, a princípio, seja obrigatória. Porque se ela for facultada, não adiantou. O problema não vai ser resolvido. Então, a ideia é que a gente consiga ter uma certificação, pelo menos obrigatória, para que esse corretor possa, seja aí se a Bradesco quiser formar corretor, se a Sul América ou qualquer operador, problema nenhum. Vai ser uma pessoa formada e certificada, como é hoje o corretor de vida, como é hoje o SUSEPinha, e aí ele fez a contribuição com relação ao administrador também da corretora, que eu acho que é uma observação importante que a gente tem que avaliar. Beleza? Deixa eu falar uma coisa que é importante. Tem um movimento acontecendo no mercado, acho que vocês, todo mundo já viu que é a Minha Vida Protegida, na área de vida, né? Com alguns objetivos. O primeiro deles, né, dar ciência ao consumidor final sobre a proteção de vida e depois integrar as pessoas que estão nesse ecossistema, digamos assim. Né? E isso é muito interessante, porque é uma forma de qualificação. As pessoas estão ministrando cursos e mais cursos sobre vida no Brasil inteiro, né, com várias temáticas diferentes, né? Tanto a parte comercial quanto a parte técnica. Esses dias eu ouvi o pessoal falando, né, de vida, olhando também para a sobrevivência, né, que seria uma parte, aspas, né, previdência dentro da vida que existe, ela pode ser resgatada, etc. Então, assim, eu acho que é um movimento que tem que começar, assim, né, para que as pessoas possam se mexer com isso. Estou fazendo 2 cursos de pós-graduação em saúde suplementadores, né? Assim, para saúde suplementar geral e outro para gestão de operadores. E, assim, e as pessoas que estão lá no início, todos eram corretores de seguros, outra pessoa de operadora. Entende? Sim, então você tem que trazer o pessoal de volta para isso aí, você fazer a coisa acontecer. E conversar, não é só ensinar o cara a vender. Né? Assim, tem que ensinar o cara assim, o que é a regulação, o que são as exigências que importam no dia a dia do processo. Tem um arcabouço, digamos assim, para construir, que é muito importante. Entendeu?
e necessário. Ela pode passar o microfone para ela aí, por favor? Então, boa tarde, meu nome é Fernanda. Eu trabalho no saúde já há uns 8 anos. Eu já fui a vendedora. Hoje eu sou a corretora, né? E eu conheço os dois lados. E, assim, o lado do administrador, do cara que tem uma corretora de seguros e bota todo mundo para dentro, eu acho que a gente tem que começar a olhar com muita atenção. Mas muita mesmo. Equipes com vendedores, que se aquele cara colocar um odonto no mês, é lucro para o dono da corretora. E muitos encaram aquilo como um bico. E eu sempre achei injusto, mesmo quando eu era vendedora, porque quando eu era vendedora, eu fazia questão de me portar como se eu não fosse. Mas essa não é uma atitude de todos, né? As pessoas, eu via realmente muitos comportamentos assim, eu acho que a gente tem que saber o mínimo, às vezes até falar, né? Para tudo, não só para ser corretor, para ser vendedor. E gente que não conhece nada, absolutamente nada, e quando dá um problema, joga no colo do supervisor. Porque a gente sabe aqui que essa é um ramo que tem muitas camadas. Então, você tem o corretor, você tem o gerente, você tem o supervisor e você tem os vendedores. Às vezes, numa equipe com 30, 40 pessoas, você não tem um cara que é SUSEP. Então, a gente precisa olhar com muito carinho para isso. Porque, inclusive, essa é uma concorrência, e eu sei que eu já tive do outro lado, mas essa é uma concorrência muito desleal. Tá? Porque, assim, eu poderia estar vendendo mais. Tudo bem, alguém pode discordar aqui, mas poderia estar vendendo mais. O mercado está saturado de muitos vendedores e pouquíssimos corretores. Então, a gente precisa olhar com muita atenção. Muita mesmo. Era só para endossar o que o colega falou. Ok, alguém mais quer fazer alguma palavra? Por favor, aqui. Ó. Passar para ele. Boa tarde, Elber da Elber Corretora Saúde. Em relação ao que vocês estavam falando sobre segurar a sinistralidade, eu sei que só os planos mais tops, tanto da Bradesco quanto da Sul América e das demais operadoras do mercado, que cobrem no caso de... fugiu agora a palavra... check-up anual. Tá? Só o Nacional Plus da Sul América, da Bradesco, o executivo da Sul América que cobre o check-up anual. Eu sei que check-up anual é uma despesa, mas vocês não acham que, de forma controlada, lógico, de que forma que não criasse uma sinistralidade, aumentasse a sinistralidade para as operadoras, não seria interessante que os clientes pudessem fazer esse check-up? Porque muitas pessoas não vão nem a médico. Isso, como vocês falaram, quando elas vão ver, às vezes o problema já está avançado. E aí, se vocês criassem um sistema, até de chamar esses segurados para um check-up, que fosse na clínica da Bradesco, na clínica da Sul América, lá dentro, só pudesse ser feito lá dentro, que seria uma coisa controlada, não só o custo, né, como o atendimento, a qualidade do atendimento. Isso ia evitar, talvez, que essas pessoas descobrissem lá na frente que tem problemas, como vocês comentaram. E aí a sinistralidade fica muito maior, muito mais elevada no futuro. O check-up, né, ele é hoje, né, ele é muito mais encarado aqui como um serviço e para as empresas, né, particularmente algo benefício a ser oferecido, né, e uma preocupação, né, uma atração, né, de executivo, do que ser custo efetivo, né, e de fato, né, você fazer isso do ponto de vista populacional. Muito do que se faz hoje no protocolo de check-up padrão, né, não é, né, o que é recomendado efetivamente, né, pelas sociedades, né, de especialidades, cujo exame ou, né, a sua recomendação, né, é fruto, né, da sua
idade, né, da ausência né, ou presença de comorbidade, de histórico clínico, né, e tudo mais. Então, de fazer de forma geral, né, é algo que não faz sentido do ponto de vista populacional, e essa é a razão, inclusive, de hoje existe uma previsão né, específica na própria Lei 9656, onde check-up, né, não faz parte, né, da cobertura básica, né, de um plano de saúde. Isso dito, há várias outras coisas que faz muito sentido, né? Então, eu comentei aqui, né, daqui o terceiro braço, né, Por isso eu falei da gestão de vocês entrarem em contato com da gestão do beneficiário. Então, a gente hoje tem um programa, a gente leva para as empresas, por exemplo, várias pessoas, homens, por exemplo, de mais de 45 anos, que não realizaram PSA e deveriam estar realizando. A gente tem, né, para grupos de controle, né, como grupos de pessoas que hoje já têm diabetes tipo 2, que não realizaram, né, avaliações de hemoglobina glicada. Então, enfim, há para específicos, de acordo com comorbidades, idade e também gênero, né, um protocolo que deveria ser um protocolo que o médico, né, assistente, que deveria estar avaliando, e a gente incentiva isso sim, né, muito por meio, né, dos nossos programas crônicos, ou por meio aqui, né, de apoio junto aos RHs. Mas de forma assim indistinta, saiba que não é custo efetivo, não é essa a recomendação que a gente dá do ponto de vista populacional, tá? Só complementar aqui, eu acho que o que você colocou faz muito sentido, né? E o que a gente vem construindo, de fato, né, é uma gestão populacional, não necessariamente precisando desse check-up, né? A gente vai olhar para as nossas bases de utilização, a gente tem utilizado muita ferramenta para trabalhar o crônico, tá? E chegar nesse ponto que você colocou, e não necessariamente com o check-up é o caminho, né? A gente tem outros caminhos, mas a gente também tem muita dificuldade de aceitação desse usuário a participar dos programas, tá? Esse é um tema que acho que é diário aqui, a gente com os RHs, quando você tem RHs mais atuantes é muito mais fácil, a maturidade do RH para uma gestão de saúde populacional é fundamental, tá? O check-up individualizado ali não vai, talvez, resolver o problema que a gente tem pelo tamanho do nosso mercado, pelo tamanho do desafio da gestão populacional que a gente precisa fazer. Posso fazer uma pergunta? Deixa eu encaixar só uma aqui no ao vivo. Aqui, o Josafá Ferro fez uma pergunta sobre inteligência artificial. Como é que isso está sendo integrado nos processos das operadoras aí, tanto no sinistro, na aceitação, no processamento, enfim, acho que é interessante. Serginho, excelente pergunta. A gente tem utilizado algumas ferramentas de inteligência artificial, tanto para a gestão do reembolso, tá? O reembolso, as ferramentas que a gente tem hoje, parte são próprias e parte a gente contrata de empresas especializadas do mercado. Elas hoje nos geram vários dados e várias inconsistências para a gente conseguir atuar nas fraudes, nos abusos e corrigir e buscar essa correção rapidamente. Então, a inteligência artificial já é uma realidade para nós, a gente já vem atacando isso. Obviamente que a gente investiu muito mais rápido na fraude, que é onde, de fato, a gente tem uma necessidade de reação mais rápida, mas também já tem ferramentas que olham para o sinistro, para comportamento de prestadores, da mesma forma que a gente tem para o reembolso, a gente já tem evoluído para isso. Eu gostaria muito que evoluísse cada vez mais para aceitação também, a gente ainda não usa, não sei se o Brasil tem alguma ferramenta olhando para isso, mas ter essa inteligência artificial também ajudando a gente a conectar todos os lados, né? De sinistro, de aceitação, para ver se a gente realmente está aceitando o risco realmente como ele é. Só complementar aqui, essa questão da inteligência artificial, a gente tem falado muito, né? Mas é um fato curioso, eu estava em setembro, eu tive a oportunidade de participar do congresso da Lima, lá em Nashville, Tennessee, e assim como em todos os seguros, né, em todos os ramos, a inteligência artificial é o tema do momento. Eles fizeram uma pesquisa entre as seguradoras, né, mundiais,
e chegar à seguinte conclusão: 70% dos entrevistados acham que a inteligência artificial vai revolucionar o setor e tal, e que é de fato algo para estar com muita atenção, né? E apenas 20% dessas mesmas empresas dizem que estão investindo em inteligência artificial para as suas modificações. Então, há uma, digamos assim, uma dissonância, né, entre o que a gente acha e o que a gente tem feito. Então, acho que fica aqui o convite para todos nós, de fato, investir tempo em desenvolver, né, em acoplar. Eu gosto muito da noção aqui, né, sem fazer propaganda de nenhuma das big techs, mas do Copilot, né, a inteligência artificial vai ser um copiloto, né, das pessoas, né, o mercado não vai, as pessoas não vão perder emprego, a inteligência artificial não vai substituir, né, as pessoas, mas as pessoas que não usam inteligência artificial serão substituídas, né? Então, acho que esse é um pouco aqui do que a gente, assim, do recado, né, para frente. E dizer que também aqui na Brasil a gente tem, sim, né, várias iniciativas que estão ligadas ao reembolso, estão ligadas ao pagamento do sinistro, estão ligadas, sim, já à aceitação, a gente fazendo teste, né, analisando o comportamento e fazendo, né, avaliações de risco muito baseada aqui em informação de dados, né? Inteligência artificial só existe com dados. Então, também não adianta a gente falar de inteligência artificial sem você fazer o dever de casa, né, de ter um manancial, de ter dados né, com informação relevante, que possam ser utilizados para que a gente, de fato, faça aqui, né, uma análise de dados adequada e tomar as decisões a partir desses dados. Só deixar, vou só pedir, vai ser a última pergunta, que a gente já está passando das 4h30, a gente tinha combinado de terminar às 4h30, e para depois eu deixar eles fazerem o fechamento. Tá bom? Pode fazer. Tá bom? Ok, só é uma pergunta, e na verdade até complementando o que meu amigo falou ali na frente sobre a questão dos check-ups, né? Eu fui procurado por uma pessoa da Sul América para um programa de atendimento a idosos. E isso foi muito bacana. Porque eu fui... Eu estou fora de idade, mas aceitei assim mesmo. Eu fui lá. E eu fui atendido por uma geriatra, sabe? E ela me direcionou, naquele momento, alguns exames, né, que foram muito interessantes, né? Não foi um check-up, mas foi uma análise da minha realidade, né? É como se fosse uma anamnese, né, que ela fez comigo. E eu acabei ficando com ela. Ela me acompanha hoje há quase 2 anos. E eu acho que esse é um programa que deve ser estimulado, porque no meu caso em particular, detectou até uma doença muito importante, com uma antecedência grande, e eu estou tendo a oportunidade de cuidar dela, graças a ela, né? Então, ressalto, concordo com a amiga, muito importante, talvez não necessariamente um check-up, mas talvez alguma coisa mais direcionada, né, de acordo com a anamnese de cada paciente, onde você pode cuidar dele especificamente e antecipar uma série de coisas que poderiam ser danos, às vezes, irreparáveis e custos imensos para vocês, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu não combinei nada com ele, não, tá? Mas a vida como ela é, né? Lá fora, viu? Saúde populacional é uma solução, né? Mas você vê, se ele não aceitasse fazer, ele teria perdido a oportunidade de descobrir uma doença, porque isso é natural. E tem um investimento alto do nosso lado e precisa ter, de fato, do outro lado também, precisa olhar. E a gente está aqui olhando para a saúde no fim do dia, né? Não está olhando para custo, tem um investimento inicial, mas se a gente conseguir evitar uma doença grave lá na frente, esse é o benefício do movimento. Bom, pessoal, já caminhando para o fechamento, eu vou passar a palavra para vocês fazerem os comentários finais. Podem ficar à vontade para fazer um comentário sobre 2025, qualquer diferencial competitivo das operadoras, fiquem à vontade. E desde já, até para poder terminar a minha fala aqui, queria agradecer demais a presença dos dois, a presença de vocês, a presença do pessoal que se inscreveu pela internet. Sempre com muito carinho pelo sindicato. Muito obrigado pelo 5 Rio, muito obrigado, Flávio, Heitor,
conto sempre com vocês, o público sempre quer ouvir as duas operadoras e outras que a gente vai trazer aqui, mas principalmente para a Bradesco Sul-América, que hoje continua mantendo o corretor de seguros como principal canal de comercialização do saúde. A gente fica feliz que vocês venham aqui para poder esclarecer esses pontos, e é importante para o corretor criar essa cultura e esse conhecimento para disseminar no consumidor final. Nós somos o elo de ligação com o consumidor final. Eu acho que nós, levando a informação precisa, correta, e podendo também trazer as sugestões e críticas, a gente faz com que esse mercado se torne cada vez melhor. Não tenho dúvida disso. Então, passo, Serginho, quero agradecer também. O Serginho é o consultor técnico do sindicato. Fica à vontade para fazer seus comentários finais para a gente passar para eles. E dizer para vocês que o Sincor Rio faz 92 anos no próximo dia 5 de dezembro. 92 anos do sindicato, vamos ter uma missa aqui na frente, e esse evento vai estar gravado no YouTube. Quem quiser assistir posteriormente vai estar no YouTube do sindicato, no site, e vocês vão ter, através do Sincor Educa, que é a ferramenta de aprendizado nossa, sempre eventos como esse acontecendo. Por favor, participem, seja presencialmente, seja através do nosso YouTube, tá bom? Se a gente basicamente agradecer, eu acho que a presença de vocês aqui é muito importante. Esse é um mercado muito, muito, muito importante. Eu estou vendo ali, estava ali fora, ali, o Fábio, eu e o pai dele, já a gente conversa sobre os assuntos de saúde suplementar desde os anos 2000. Uma pessoa importante no mercado, justamente, né, desses modelos, desses processos. Né? A gente precisa ter um mercado maior do que... O mercado ainda é incipiente, o mercado ainda é pequeno perto do que pode ser, e a gente tem aí a obrigação de cuidar dele. Né? Então, agradecer tanto ao Flávio Bitter quanto ao Heitor Augusto aí pela presença, e já deixar vocês convidados aí para uma próxima vez, no próximo papo. E, eu que agradeço, na verdade, nós agradecemos muito aqui, né, pelo convite, né, parabenizar ao Sincor Rio por essa iniciativa. É fundamental para a gente, né, dialogar, né, debater, escutar aqui feedback, né, poder trocar informação, por isso que a gente, de fato, cresce. Né. A gente vem investindo muito aqui, né, em ferramentas para o corretor, então, muitas evoluções. A gente, a cada 3 meses, faz o lançamento de uma nova versão do nosso sistema de emissão expressa. Muito bacana, né, na última aferição aqui de NPS, Garrido, a gente tem percebido que houve quase 20 pontos de aumento de percepção, né, de um período para outro. E fica aqui, no nosso compromisso, né, de que a gente sabe que tem um universo bem importante ainda de dores a serem endereçadas, mas saibam que é o feedback de vocês que faz com que, de fato, melhore. Né? 2025 já está aí, né? Acho que, sem dúvida, é um ano que a gente, né, como sempre, né, vão ter cheio dos desafios, dos antigos, dos novos, né, mas acho que vocês podem ter a certeza, né, que estaremos aqui, né, batalhando por vocês, pela entrega, né, de produtos que sejam de qualidade, que sejam capazes aqui, né, de estar no orçamento das empresas, no orçamento, né, das pessoas, das famílias, e essa é a nossa busca incessante. Contem com a gente, porque, né, vocês não sabem o quanto a gente conta com vocês aqui para a propagação, né, dos nossos produtos, e temos essa ambição, de fato, de sermos aqui a corretora preferida, né, pelos corretores para a distribuição dos produtos de saúde. Muito obrigado. Aproveito para desejar boas festas, né? Um ano aí, final de ano espetacular. Começamos aí em 2025 com muita saúde e com muito dental também. Não vamos esquecer. É isso? Obrigado. Bom, pessoal, também queria agradecer aqui e parabenizar vocês pelo evento. Para mim foi um sucesso, superou aqui totalmente as minhas expectativas, não só a questão técnica das perguntas, que eu acho que isso, né, faz todo sentido, a gente vê como os corretores estão antenados aqui no nosso mercado, isso é uma coisa muito boa para nós, e também pela qualidade do evento. Eu peguei uma cola aqui com o Serginho, já tinha
mais de 600 pessoas online, então para nós é um sucesso, tá? A gente conseguir reunir tanta gente, falar de um tema tão importante que é a saúde suplementar, né? E contribuir um pouquinho aqui para o nosso mercado, né? A saúde suplementar, né, ela tem um desafio de ser sustentável e ela só vai ser sustentável quando todo mundo estiver à mesa e o corretor de seguro tem um papel fundamental nesse elo entre a seguradora e o nosso segurado, tá? Isso para nós é uma questão tão simples, né? O corretor para nós ele está presente em todas as nossas operações. No próximo dia 5, o Gazeta Sul América faz 129 anos, tá? A gente inaugura, o ano que vem a gente inaugura, né, o início das comemorações de 130 anos de Sul América, tá? Para nós vai ser um ano muito especial, muito mágico, espero que com muitas vendas, né, também, supere aí cada ano, porque você sabe que meta é algo, né, que acabou, eu já estou falando de 25 já faz tempo, já. Então eu espero que o ano seja maravilhoso para todos nós, com muito crescimento, com os desafios que a gente já conhece, né? O Peter colocou bem, vão ter novos, como a gente sabe que chega também, mas com os nossos parceiros, com vocês, corretores, e a gente aqui querendo, de fato, fazer negócio, a gente consegue construir um ano maravilhoso, tá? Queria aqui agradecer mais uma vez, em nome de toda a Sul América, a participação do evento, e parabenizar vocês mais uma vez e desejar, de fato, boas festas aí para todo mundo também. Bom, então é isso. Obrigado pela presença. Até o próximo evento. Conto com cada um de vocês, tá bom? Forte abraço.